Pois muito boa tarde a todos. Meu nome é Sergival Feitosa, conhecido também como Sérgio Pampas, e sou aqui proprietário da Reserva Florestal, onde fica o Mirante de Belo Horizonte e a Montanha de Belo Horizonte. E fui um estudioso durante 20 anos sobre a questão da violência e cheguei à seguinte conclusão. O primeiro aspecto desta, vamos dizer assim, palestra, eu vou começar pelos meninos lobos, que foram encontrados, o primeiro caso, Victor, no departamento do Caune, na França, em 1890, e depois mais 14 crianças encontradas na Índia, em 1920. Em todos os casos, todas as crianças estudadas por cientistas europeus e também as meninas encontradas na Índia, como Kamala e Amala, só apenas duas sobreviveram, que foram levadas ao orfanato do reverendo Singh, foram consideradas de comportamento antissocial. Em muitos casos, os meninos lobos, no caso de Victor, que foi encontrado no departamento do Caune, na França, em 1890, foi considerado pelos cientistas como débil, como também as crianças da Índia. Bom, baseado neste princípio, eu comecei então a questionar. Ora, se os meninos lobos, criados por animais, devido à ausência da comunicação, são débeis, não podem ser reabilitada a sociedade, como seria então as crianças criadas no meio de uma comunicação excessivamente suja, pornográfica, pornofônica? Como seria? Esta foi a grande questão, a primeira grande questão que me começou a fazer nos anos 90, quando veio, como professor de uma pequena escola do interior do estado, alterações no comportamento das crianças. É uma alteração, de fato, muito forte. Desvio de comportamento, desleixos pelo estudo, não tinha praticamente assim, uma atividade como os jovens anterior a esta época. Então, esta foi a pergunta. Seriam os modismos musicais de origem medíocre a influenciar? E cheguei à conclusão também de que todas as crianças que se criavam excessivamente ouvindo comunicação suja, como os modismos musicais, constantemente divulgado pela mídia, tinham desvio de comportamento numa grande proporção. Inclusive eram praticamente uma total delinquência. Mas aí eu comecei a me questionar, mas já que a música, a boa música, a grande cultura, a boa cultura, tudo isso, durante 5.000 anos de civilização, só foi engrandecer os povos, porque a mídia, então, estaria agora atuando permanentemente em exibir em horários nobres esses modismos musicais? Essa foi a outra pergunta que comecei a procurar uma resposta. E percebi uma coisa estranha. Por que um país que tem uma maior diversidade cultural, um país que é reconhecido mundialmente, nós ficamos até satisfeitos, porque Tancredo Neves era um homem correto, um homem de um passado íntegro. Toda pergunta se encontrava uma resposta, e eu fui atrás e fui, assim como o Davi procurou saber de onde era tal pássaro, de onde era tal tartaruga, eu comecei a me perguntar de onde era, qual era o motivo de a gente ter tanta riqueza cultural e a mídia só botar nos ouvidos do povo bestialização, fazer o homem dançar, né, com os pés para cima e outras coisas mais. Então, eu quero dizer a vocês que estou preparado e sei que o quanto estou mexendo com gente grande. Mas eu não tenho medo.
Eu não tenho a força de Espartaco, que lutou contra o Império Romano, mas eu tenho a inteligência de Espartaco. Eu tenho a inteligência dos sábios. Eu gostaria muito de fazer aqui um apelo ao Papa Francisco, que se encontra no Brasil, que os seus assessores encaminhassem minha fala para que ele analisasse, e que as igrejas, tanto católicas como as igrejas evangélicas, também se pronunciassem, porque elas são ainda o grande acontecimento que vai diminuindo aos poucos, um pouco, porque leva um pouco de ética, um pouco de espiritualidade às pessoas. Então eu agradeço aos pastores, aos padres, aos monsenhores, aos bispos, e peço que todos eles se questionem sobre essa minha fala e que sabem também que eu estou falando coisas que mexem com gente grande. Eu não tenho nenhuma culpa de ter uma explicação para as coisas. Eu sempre digo que, vendo a história, é possível saber que houve assassinatos burros e inteligentes, mas mesmo os inteligentes eu desvendei. Eu desvendei, ou melhor, eu apresentei uma tese sobre os outros assassinatos que houve no Brasil ultimamente, em 2002. E eu tenho uma tese que eu acredito ser mais adequada do que as apontadas pelos promotores, no caso de Celso Daniel e Toninho de Cerezo, lá de Campinas, Celso Daniel de Santo André. Quer dizer, eu não vou dizer que eu descobri, mas eu tenho uma visão psicológica de ver as coisas diferentes. Portanto, eu gostaria que depois apresentar isso, a minha maneira de ver, porque ela tanto pode fugir para o lado da esquerda como pode fugir para o lado da direita, não importa. Há as duas lógicas. Então, de qualquer forma, como a gente já viu o histórico, né? E todo esse histórico, a gente só tem, como se diz, a se questionar. Eu fico grato e sei que teria que haver um Espartaco para falar contra o Império. E o Império Neoliberal é o mais poderoso império do mundo ocidental. Tá entendendo? Portanto, fica aqui meus agradecimentos. Meu número de contato é 88-9202-6914. Estou disposto a responder qualquer pergunta que venha do mais humilde até o mais alto cientista. Muito obrigado.